Rei Salomão, em hebraico, Melech Shlomo, aquele que é conhecido pela sua grande sabedoria e muitos o conhecem também pela sua grande riqueza. Foi o rei mais rico, mais sábio que já existiu na face da terra. E esta sabedoria de Salomão era tão vasta que outros reis de nações distintas vinham até ele para pedir conselhos, para pedir o que fazer em situações difíceis. Então, além de ele ser um grande rei, ele também era um grande diplomata, vamos dizer assim. Porém, existe um grande paradoxo nessa história de Salomão, trazida na Bíblia e também nos midrashes judaicos, que é sobre a sua queda. Muitos não sabem que Salomão teve um momento aonde ele caiu perante o Altíssimo, perante o Divino, e ele acabou perdendo a sua sabedoria. E é justamente este ponto que eu quero comentar aqui com vocês de uma forma bem prática para a nossa vida cotidiana, porque quando nós entendemos este paradoxo de Salomão, nós começamos a entender muito sobre a nossa própria vida. E o paradoxo de Salomão é que ele era muito bom, muito sábio em governar o seu reino, em dar conselhos e julgar os outros, porque ele não estava apegado emocionalmente, ele não tinha um vínculo com aquela situação, mas ele estava olhando de fora. E quando se tratou da vida dele, Salomão caiu porque ele buscou sabedoria em locais um pouco turvos, né? Ele pediu um conselho para um daimon, que seria uma manifestação de um arconte demoníaco do inferno, que pregou uma peça nele, vamos dizer assim, e fez com que ele perdesse o seu reino por muitos anos. E isso aconteceu justamente porque Salomão estava envolvido emocionalmente com esta entidade, estava envolvido com mulheres e outras concubinas, né? Ele tinha mais de 1000 mulheres e ele acabou se desvirtuando no meio de tudo isso. Então, todos nós, de certa forma, caímos nesse paradoxo de Salomão, porque é muito mais fácil você dar conselhos para outras pessoas do que você olhar para os seus próprios problemas da vida e ver eles de uma forma imparcial, uma forma sem julgamento, sem apegos emocionais, muitas vezes, que a gente tem, tanto de pessoas, situações, locais, ou até mesmo se nós temos um negócio e a gente fica com aquele apego emocional, mas eu não vou mudar porque eu vou perder minha essência e não sei o quê. E às vezes a gente precisa navegar e mudar e tomar decisões mais assertivas com base fria em dados, muitas vezes, e não tanto emocional. Então, veja que este paradoxo, ele acontece na nossa vida o tempo inteiro. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e muitas pessoas vêm pedir conselhos para você, não é mesmo? Comenta aqui se as pessoas vêm pedir conselhos para você, mas quando chega a hora de a gente resolver os problemas da nossa vida, parece que o problema é muito maior. Parece que não tem uma solução muito clara. Mas calma, porque tem um jeito de você não cair mais nesse paradoxo de Salomão e você realmente entrar num senso de sabedoria muito mais amplo para se autoaconselhar. E a técnica para que você faça isso é a seguinte: você precisa, em primeiro lugar, ter um sistema de virtudes e valores bem estabelecido, porque se você não sabe o que é uma ação bem direcionada, por exemplo, se eu tenho a verdade como uma virtude cardeal, como um princípio a seguir na minha vida, quando uma situação vem até mim que exige às vezes que eu, conte uma mentirinha, isso vai agredir um princípio meu. Então eu vou saber que aquele meu ato da mentirinha às vezes não condiz com a minha verdade maior, com um princípio maior. Então eu diria que nestes casos é muito importante você seguir os seus princípios, os seus valores. Tire um momento para que você possa estabelecer quais são os teus princípios, quais são os teus códigos de conduta, que a Kabbalah nos traz de uma forma muito profunda, né? Através do Mussar Midot, que é um código de conduta cabalístico. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui,
embaixo que eu posso fazer um vídeo falando sobre esse código, mas faça você com as tuas próprias palavras, com aquilo que você acredita, com aquilo que você valoriza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa prestar atenção para fugir do paradoxo de Salomão é justamente você conseguir se analisar de uma forma imparcial. Então se distancie um pouco do problema, quase como uma meditação. Você se coloca num estado de observador, de causa e consequência. Você está distante do problema e distante também da solução do problema. Esse movimento de distanciamento, de observação imparcial é muito importante para resolver qualquer tipo de problema. Por exemplo, você acabou de brigar com a sua esposa, com o seu marido e tá aquele rebuliço em casa, né? Tá fervendo as águas aí e vocês acabam até às vezes se ofendendo de uma forma ou de outra, ou fica aquele clima chato, né? Então, nesses casos, é bom olhar de uma forma imparcial. Será que você não errou mesmo? Será que a sua atitude está certa diante de um fato maior? Ou será que essa problemática foi provocada pelo seu parceiro ou parceira? Será que talvez você não pudesse agir de uma forma diferente diante dessa situação? Então, note que o panorama expandido, a visão ampliada e imparcial, ela é muito importante. Por exemplo, numa situação comercial também, que muitas vezes nós estamos fechando ali negociações acirradas por uma parceria, por um contrato, por algum serviço, alguma venda, alguma compra, e você fica naquela, você começa a levar aquilo de uma certa forma para o seu pessoal, né? Você tem, por exemplo, um colega de trabalho e você começa a discutir com aquele colega de trabalho numa situação aonde poderia ser evitado uma discussão, onde você não necessariamente precisa impor a sua vontade diante de algo maior, ou uma negociação que você pode aproveitar com um cliente, por exemplo, você pode negociar com esse cliente uma parceria um pouco mais amigável de ganha-ganha para ambos os lados, para depois tentar agregar um outro serviço, um outro produto depois, para fidelizar o cliente também. Então, tudo na vida a gente precisa ter essa visão um pouco mais imparcial, como se nós fôssemos o próprio Salomão julgando os atos dos nossos povos ou das nossas próprias personas em atuação neste reino da terra. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante para que nós possamos escapar desse paradoxo de Salomão, como eu chamei aqui nesse vídeo, é importante que nós tenhamos uma consciência também de autorreflexão, que é diferente de você observar de uma forma terceirizada, mas condiz com essa visão de você se dispor de uma forma terceirizada do problema, e você deve se fazer a seguinte questão: se eu soubesse o que fazer para resolver este problema, o que eu faria? Se pergunte isso como se você estivesse falando com uma versão de você mais sábia. Se olhe no espelho ou feche os olhos e medite. Imagine-se com 85 anos, pura sabedoria, atingiu todas as grandes conquistas que um homem e uma mulher sábia como você é pode atingir na sua vida, e você já está lá naquela vida idealizada, no seu grande objetivo, você seguiu as virtudes, você é uma pessoa realmente louvável com esta idade, e você pede um conselho para essa sua pessoa mais velha, mais experiente. Então, peça esse conselho de uma forma terceirizada, para você mesmo. O que você faria se você soubesse o que fazer? Geralmente vem uma resposta. Geralmente, quando você pede para uma versão de 85 anos de você, você adquire uma resposta de sabedoria, como se fosse o próprio rei Salomão aconselhando a nós diante daquele ato, daquela situação em específico, diante daquele conflito ou daquela questão mal resolvida que você está passando. Então preste atenção nesses 3 pontos para que você consiga obter
mais sucesso, mais prosperidade, mais plenitude na sua vida. E comenta aqui embaixo, depois de fazer esse exercício, o que você conseguiu de resposta para que eu possa entender também o que você está passando e como que você chegou numa conclusão diante de todo esse paradoxo de Salomão. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso e se inscrever no canal ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, que vem muita coisa boa por aí. Se você quiser também baixar os nossos e-books grátis, estão aqui embaixo, é só clicar um presente para você. Um forte abraço, nos vemos muito em breve.